gente reclama dizendo que Naruto não devia ter casal. Você concorda com essa afirmação? Nesse vídeo vamos ver os casais bizarros que o fandom fez ao longo de tantos anos de Naruto. Esse daqui é um casal polêmico. Muitas pessoas não gostam pelo fato de que é uma humilhação pela parte da Sakura. Porque desde o início do anime, vemos que várias meninas acham o Sasuke bonito. Uma coisa que eu não entendo porque o Naruto é loiro, do olho azul, e as garotas acham o Sasuke emo bonito. Enfim. Só que como ele tá muito focado na vingança pelo clã Uchiha, ele não tá nem aí. E o anime faz questão de mostrar claramente, e até o próprio Sasuke diz isso no episódio 3 do clássico, que é o qual que o Naruto se disfarça do Sasuke pra poder dar em cima da Sakura e tudo. Só que quando o Sasuke falou com a Sakura que ela era chata, é o Sasuke real. E assim, as pessoas, né, o fandom não gosta porque... Mano, a Sakura precisa se humilhar, lamber os pés do Sasuke pra poder ter um mínimo de atenção. E o garoto não liga pros sentimentos dela. E, inclusive, né, um dos momentos aí bem babacas do Sasuke, mas não só em relação a Sakura, assim como outras pessoas do time, né, que no caso era o Yamato, o Naruto e o Sai, que é no arco do resgate do Sasuke. Quando todos eles vão atrás do Sasuke lá no Shippuden, eles se reencontram, cara, o Sasuke ia usar o Kirin nesse time e ele não ia ser babaca com a Sakura somente, mas com todo mundo. Pô, mano, e aí o moleque quase mata ela inúmeras vezes, porque eu tô falando de uma vez só, tá? E ela continua lá nesse ciclo infinito, entendeu? E o que acontece é que eles são um casal canônico da história, né? No final de Shippuden, nesse caso, tem a Sarada como filha. E ainda assim, muitos acham forçado, porque, como eu tô falando, a Sakura, mano, ela entrega tudo que ela sente pro Sasuke. O cara vai lá e recompensa, quase mata a garota, entendeu? Então fica um ciclo infinito que a Sakura sempre fica se humilhando pelo Sasuke. Aí o Sasuke recusa ela fica triste. E nunca para, entendeu? É uma parada que muita gente acha forçado, mas é canônico. Esse daqui é um casal incomum ser visto nos chips. Eu não conhecia até então, mas achei maneirinho, tá? Kiba e Hinata, mano. Eles já são companheiros de time, né, junto com o Shino, e o Kiba tem um cuidado muito grande com ela, né, porque o Kiba se importa com a situação da Hinata ao longo do anime. Sim, obviamente é porque eles são companheiros, mas se a gente for parar pra analisar, ele realmente se importa bastante com a Hinata. Por exemplo, depois da luta do Naruto e Kiba, a Hinata vai lá olhar o companheiro dela e ficar perto dele pra saber se tá de boa. E, se eu não me engano, ela dá uma pomada do clã Hyuga pros dois, né, pro Naruto e pro Kiba. E parece que, assim, o Kiba tinha sentimentos por ela, mas ele sabia que a Hinata gostava do Naruto. Também a Hinata ela não é tão tímida com o Kiba quanto ela é com outros. Obviamente porque eles têm um laço de amizade, porque eles são companheiros de equipe. Mas muita gente começou a reparar que, pô, o Kiba ele realmente parece se importar mais com a Hinata, né, do que, por exemplo, o Naruto, mas isso aí é mais pra frente do vídeo. A partir desse casal, esse e o próximo, eles seguem a mesma lógica, que é enemies to lovers, que é inimigos pra amantes. Basicamente, duas pessoas que se odiavam e depois elas se apaixonam, né, e é o que se encaixa aí na Sakura e na Ino. Porque desde o início, a Sakura e a Ino se odiavam e ela sempre mantinha uma rivalidade feminina, né, e depois de um tempo começou a ser focada, né, em quem que ficaria melhor com o Sasuke, mas ela também tinha rivalidades por outros motivos, né. Na infância, a Sakura ela sofria bullying das outras crianças, porque falavam que ela era textuda e tal. Só que aí, pô, entre todas as crianças, a Ino foi quem protegeu a Sakura e deu um lacinho pra ela ali, com um sinal de amizade e tudo mais. E só que com o tempo elas foram crescendo e aí foram acabando criando uma inimizade. E aí muita gente usa, pô, olha só, elas se odeiam agora, mas olha como é que era na infância ali, ó. Tinha alguma coisa, né? Qualquer ato de amizade as pessoas já acham que é casal, né? Enfim. E aí, pô, foi por esse motivo que as pessoas vieram a shippar esse casal, entendeu? Mas elas tinham vários outros tipos de rivalidade, mas basicamente é só porque elas se odeiam. E aí as pessoas gostam desse negócio, e pessoas que se odeiam agora se amam. E a lógica é pra mesma desse próximo. Esse daqui é polêmico. Comenta aí se vocês shippam ou não. Sasuke e Naruto, hein? No primeiro episódio a gente vê um momento muito engraçado que é bem explícito, que é de forma cômica e não é sério, que é o beijo acidental entre o Naruto e o Sasuke. E foi daí que começou o rolê do chip, entendeu? Porém, esse não é o único argumento que as pessoas têm, tá? Porque tem mais ao longo do anime. E como eu estou dizendo aqui há um tempão, todo mundo sabe, o Sasuke tá atrás da vingança com o clã Uchiha, ele quer matar lá a vingança, enfim. Resumindo, o Naruto ele quer virar Hokage, tá? E aí eles são companheiros de equipe e é óbvio que eles vão proteger uns aos outros, mesmo com um desgosto. E aí um dos motivos que as pessoas têm aí é que no arco do Zabu Zamamote, o demônio do caso oculto, quando o Haku ataca com os espinhos de gelo, né, em direção ao Naruto, o Sasuke entra na frente e leva o ataque pra proteger o Naruto. Pô, e as pessoas já começaram, olha só como ele ama o Naruto, porque ele protegeu
ele mesmo, o Sasuke odiando o Naruto e não sei o que. Beleza. Aí depois que o Sasuke foge da aldeia da Folha, o Naruto tenta impedi-lo ao máximo, mesmo não conseguir. Depois desse acontecimento, o Naruto fica muito triste, porque será, né? E tenta de tudo pra poder chamar seu amigo de volta. E pra muita gente aí que começa o negócio. Porque o Naruto, ele fica obcecado e dando voltas e voltas pra poder tentar fazer o Sasuke voltar pra Konoha, só que ele recusa. Isso é um fato, né? Isso não é cabeça de ninguém, isso acontece de verdade. Só que isso parece uma obsessão do Naruto pra poder ir atrás do Sasuke e implorar pra ele voltar. O que realmente acontece. Isso aí, independente se você chipar ou não, acontece mesmo. Enfim, só que tem dois momentos que as pessoas usam, que é os momentos no Vale do Fim. E o primeiro é no clássico, quando tem o confronto no Vale do Fim, que o Naruto vai lá pra impedir o Sasuke de fugir. E temos a primeira luta, diga-se de passagem, maravilhosa, entre Naruto e Sasuke. De novo, as pessoas estão pensando, nossa, olha como ele é persistente pra poder salvar o amor da vida dele. E o segundo é lá no Shippuden. Pra mim é um dos momentos mais bonitos entre Naruto e Sasuke, que é quando, depois lá do rolê da Kaguya ter acontecido, e aí o Sasuke quer fazer a revolução dele, dominar o mundo, e quer matar todos os Kages e assumir o controle. O Naruto era o único que podia derrotar ele, eles lutam, e ele precisava matar o Naruto e tal. Só que o simbolismo disso aí é porque, ó, depois da batalha, eles dois acabam perdendo o braço, e eles estão lá no Vale do Fim, que tem as estátuas do Madara e do Hashirama, e elas também estão completamente destruídas. E quando o Naruto e o Sasuke estão no chão, cara, eles formam uma poça de sangue que mistura o sangue dos dois ali com os braços que eles perderam. E é um momento muito bonito. Sem falar de chip agora, rapidinho. Pô, mano, mostra a quebra do ciclo de ódio que teve Naruto, entendeu? Entre Naruto e o Sasuke, sim, porque eles se odiavam, assim, né? O Sasuke tinha um ódio eterno lá pro Naruto. Mas, pô, mostrou uma quebra do ciclo de ódio que eles tinham, que o Sasuke, mano, ficou puto com o Naruto Shippuden inteiro, entendeu? E com outras coisas também. Porque, na verdade, o ciclo de ódio nem começou com o Naruto e Sasuke. Começou com o Hashirama e com o Madara. E esse ciclo foi quebrado na estátua dos dois, né? Então meio que sinal de reconciliação entre Naruto e Sasuke também, com o Hashirama e o Madara. Pô, muito maneiro, cara. Muito bonito esse momento em si. E muita gente também considera muitos outros momentos ali, mas principalmente o Naruto querer ficar chamando o Sasuke de volta como argumentos para o casal. E é isso, tudo bem, você achar isso. Isso daqui meio nada a ver, é só porque eles são tipo, super amigos, mas é o Kakashi e o Gai, que eles se conhecem desde criança, né? Quando eles fizeram lá a prova para poder entrar na Academia Ninja, e eles tinham uma rivalidade desde que eles se conheceram lá quando criança. E o Gai, pô, ele sempre se esforçava pra caramba pra poder alcançar o Kakashi, né? E eles criaram meio que um placar de desafios que eles deixam aí até hoje. Só que por trás, pô, dessa disputa, eles têm uma ligação, né? Porque eles são amigos e companheiros. Eles lutam juntos na Guerra Ninja e é justamente por isso que, pô, o Gai arrisca a própria vida. O Kakashi também, né, quando ele usa o Haikiri pra poder interceptar lá o ataque que ia matar ele. No final da história, depois que o Gai fica de cadeira de rodas, após usar lá os 8 portões contra o Madara, o Kakashi que fica acompanhando ele lá. Então muita gente acha, pô, mas eles são muito brothers. Até faz um certo sentido, mas também a galera tipo umas coisas meio aleatórias. Esse daqui também, como eu tinha falado lá no começo, chegou a hora. Naruto e Hinata. Como todos sabemos, a Hinata é apaixonada pelo Naruto desde o começo, e muito antes que o Naruto percebesse qualquer coisa, né? Ela admirava a coragem dele de nunca desistir, mesmo sendo rejeitado pela aldeia toda, então esse é um exemplo bem fofinho, né? Ela sempre tentou chamar a atenção do Naruto nos pequenos momentos, como quando ela tentou dar uma cola pra ele lá no Enem Chunin, né? Enfim, a Hinata ficava só de longe admirando o Naruto. Só que até aí, pô, era só ela gostando do Naruto, porque o Naruto não queria saber, só queria comer terra e tentar chamar o Sasuke de volta. E aí, cara, né, também ele gostava da Sakura, é verdade, esqueci de mencionar. Então muita gente acha esse casal meio mais ou menos, porque o Naruto não percebia que a Hinata tava gostando dele, e ficou assim o clássico todo. Só que então chegou um dos vilões, antagonistas mais legais, que se chama Pain. Quando ele usou o Shinra Tensei em Konoha, mano, tudo mudou a partir daí. Porque a Hinata se declara abertamente pro Naruto e ela entra na luta pra poder protegê-lo, mesmo sabendo que não tinha chances contra o Pain. E aí o Naruto percebeu que tinha algo a mais entre eles. E, né, que nem eu disse, o problema pra algumas pessoas é que, pô, esse casal não foi muito bem desenvolvido no clássico, entendeu? Porque foi preciso do filme, que é o The Last, pra mostrar outras interações do Naruto e Hinata crianças, e depois adolescentes, após a Guerra Ninja, né? E aí sim o Naruto percebendo de verdade os sentimentos que ele tem pela Hinata. E assim, eu até concordo um pouco, mas eu vou explicar, porque assim, o casal não ter sido tão desenvolvido no anime é um ponto negativo, só que, pô, eu entendo, porque o negócio não é romance. Tem gente que diz que Naruto ficou ruim porque botaram um romance no meio, lá no final e tal, e daí criou o Boruto, que foi uma bosta. E, cara, realmente, Naruto não é de romance, então, pô, se pra poder colocar a Kaguya, que tinha coisa a ver com a história, já ficou um lixo, imagina se colocasse em romance, daí que ia ficar ruim. Mas romance bem no meio pra desenvolver, tá ligado? Imagina, no meio da Guerra Ninja, os caras lá de namoro, entendeu? Não ia ficar maneiro, sabe?
Então, tipo assim, eu entendo por que não foi desenvolvido antes, porque, sei lá, não, no clássico talvez. Mas também acho que no clássico até que fez sentido não ter sido tão desenvolvido, porque, mano, o Naruto é daquele jeito, entendeu? Ele é daquele jeito que não vai perceber que a minha tá gostando dele. Então acho que é mais uma coisa da personalidade do Naruto, entendeu? Mas assim, obviamente, né? Porque o Kishimoto tinha coisas para poder fazer. Não tem por que ele ficar fazendo um romancezinho só, porque tem coisa pra desenvolver, né? Eu acho o clássico melhor que o Shippuden. Então, o tanto de coisa que tinha pra poder ficar botando romance, que faça um spin-off, que nem foi feito, né? O The Last tem um maior foco lá em romance, tem umas ações aí. Enfim, vai ter mais desenvolvimento de romance. Mas eu entendo pra quem diz que não foi tão legal, né? O desenvolvimento deles no anime principal. Por isso que muita gente fala que o Kiba e Hinata é melhor que Naruto e Hinata. O Kiba, ele se importava com a garota, tinha esse cuidado maior. Naruto não queria saber quando ele era criança. Pô, ele não percebia que a Hinata tava gostando dele. Só que muita gente prefere Kiba e Hinata ou não gosta de Naruto e Hinata por conta desse desenvolvimento que foi bem depois. Minato conheceu a Kushina quando eles ainda eram crianças, né? E ela tinha acabado de se mudar pra Konoha e ela era debochada por outras crianças porque ela tinha cabelo verde. E aí foi o Minato que defendeu ela e ajudou a recuperar um pergaminho importante que tinha sido roubado. E foi por isso que a Kushina se apaixonou por ele. Desde sempre, Minato no Mikase, arrasando corações, né, na velocidade da luz. Enfim, anos depois eles assumem um relacionamento, se casam e aí Minato vira o quarto Hokage. E é um dos romances mais trágicos da série porque o final feliz deles dura muito pouco. Porque depois do Naruto nascer, Konoha é atacada pela raposa de 9 caudas e aí eles dois sacrificam a própria vida para poder salvar o filho recém-nascido, deixando pra ele uma mensagem lá. Aqui é o melhor canal de Naruto, top 1 para vocês. Shikamaru Temari se conhece no exame Chunin, quando ele enfrenta ela numa batalha e o cara simplesmente desiste porque ele ficou sem chakra, coitado. Também tava com uma preguicinha, né? Mesmo perdendo daquele jeito, é ali que começa a admiração da Temari por ele, que ela tá impressionada com a inteligência e a postura que ele mostrou lá durante a luta. O momento que os fãs consideram ali meio que uma virada, né, na relação deles, é durante o resgate do Sasuke, porque o Shikamaru tá prestes a ser derrotado por Tayuya, quando ele tá em desvantagem na luta, quando a Temari aparece pra salvar ele, sorrindo. Então é um momento que muda um pouco a relação entre eles, né? Não é só rivalidade, agora eles têm, mano, algum motivo pra poder começar a ter sentimentos. A personalidade deles também é um motivo muito forte pra esse tipo funcionar. Porque a Temari é mais firme e ela fica cobrando e tal, e o Shikamaru é relaxado, calmo, estrategista, então cria um equilíbrio muito maneiro. E diferente desses outros casais que eu falei aqui, o romance deles dois não foi forçado. Eles, mano, se conheceram e não é, conheci, já me apaixonei e vou casar com ela. Não é isso. Foi uma coisa mais devagar, entendeu? Porque eles passaram um tempão trabalhando junto. Eles foram embaixadores entre a Vila da Folha e a Vila da Areia. E eles começaram a se ver frequentemente. E aí a Temari salvava o Shikamaru. Aí o Shikamaru salvava a Temari em uma outra hora. Entendeu? Eles tinham um contato ali até que virou esse casal maravilhoso que a gente conhece. Sim, muitos casais ficaram de fora, tá? Isso que eu nem mencionei muitos bizarros, porque eu não gosto de mencionar esse negócio, que é tipo Sasuke e Itachi, tá ligado? Neji e Hinata. Pelo amor, eu não vou falar disso, porque eu não vou conseguir, porque eles são da mesma família e não dá. Enfim, tem outros fofos também, porque eu só não falo de besteira, não. Tem coisa fofa como Jiraiya e Tsunade, Obito e Rin também é fofinho, entendeu? Tem outros fofinhos que eu não falei. Aqui, qual que é o casal favorito de Naruto de vocês, hein? Vocês gostam de quem? Shikamaru? Quero ver um monte de comentários. Shikamaru e Temari, melhor casal de Naruto, tá? Você pode comentar aqui se tem algum casal fofinho que eu não falei, que você gostaria de saber. E é isso.